Queridos irmãos e irmãs, algo de extraordinário está prestes a acontecer em nossas vidas. As revelações que chegam até nós, desde Medjugorje, carregam um peso que não podemos ignorar. Não se trata apenas de mais uma mensagem espiritual perdida entre tantas outras que ouvimos ao longo dos anos. Estamos diante de um chamado urgente que pode determinar o rumo de nossas almas nos tempos que se aproximam. Se você sente no coração que o mundo está cada vez mais confuso, se percebe que algo está fundamentalmente errado na direção que a humanidade tomou, então precisa ouvir com atenção cada palavra que será dita aqui. O que você está prestes a descobrir pode ser a diferença entre atravessar os dias difíceis com paz no coração ou ser surpreendido por eventos que já foram anunciados há muito tempo. A Virgem Santíssima tem falado conosco através dos videntes de Medjugorje há décadas, e suas palavras ecoam com uma clareza perturbadora quando olhamos ao nosso redor. Ela não vem apenas para consolar ou oferecer palavras doces. Ela vem como mãe que alerta seus filhos sobre o perigo que se aproxima. E neste momento da história, seus avisos ganham uma urgência que não podemos mais adiar. Você já parou para pensar por que tantas pessoas sentem uma inquietação profunda? Por que mesmo com toda a tecnologia, todo o conforto material, existe um vazio crescente nos corações? A resposta está nas mensagens que o céu tem enviado, e hoje você terá acesso a verdades que muitos preferem ignorar. Nos próximos minutos, você vai entender por que este ano que vivemos marca um ponto de virada. Não estamos falando de especulações ou interpretações forçadas. Estamos falando de padrões claros, de sinais evidentes, de uma sequência de eventos que qualquer pessoa atenta pode reconhecer. A Mãe de Deus não nos deixa no escuro. Ela ilumina o caminho e mostra exatamente o que precisamos fazer para proteger nossas famílias, fortalecer nossa fé e atravessar com dignidade o período de purificação que se aproxima. Mas isso exige uma decisão sua. Exige que você pare de viver no piloto automático e acorde para a realidade espiritual que governa tudo ao nosso redor. Quando olhamos para o mundo hoje, o que vemos? Guerras que se multiplicam em diferentes continentes, algumas explícitas e sangrentas, outras silenciosas, mas igualmente destrutivas. Vemos a natureza respondendo de formas cada vez mais violentas, como se a própria criação gemesse sob o peso do pecado humano. Terremotos, inundações, secas devastadoras, tempestades com força inédita. Alguns dirão que sempre houve desastres naturais, e isso é verdade. Mas a frequência, a intensidade e a simultaneidade desses eventos apontam para algo maior. É como se o planeta inteiro estivesse em convulsão, reagindo à desordem moral e espiritual que tomou conta da humanidade. E não é apenas a natureza que grita. A sociedade humana está se despedaçando por dentro. Famílias fragmentadas, filhos que não respeitam pais, pais que abandonam filhos, casamentos que se dissolvem com uma facilidade assustadora. O que deveria ser sagrado tornou-se descartável. O que deveria ser protegido é profanado publicamente. Valores que sustentaram civilizações inteiras por milênios são agora ridicularizados e atacados, e quando alguém ousa defender a verdade, é imediatamente silenciado, cancelado, perseguido. Vivemos numa inversão completa de princípios, onde o bem é chamado de mal e o mal é celebrado como progresso e liberdade. A Virgem Maria vê tudo isso. Como mãe, ela sofre ao ver seus filhos se perdendo em caminhos que levam apenas à destruição. E por isso ela fala, ela alerta, ela implora. Em Medjugorje, suas mensagens têm sido consistentes ao longo de décadas. Oração, jejum, conversão, penitência. Palavras simples que carregam o poder de transformar vidas e mudar destinos. Mas quantos realmente escutam? Quantos colocam em prática? A maioria continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se pudessem adiar indefinidamente o encontro com a verdade. Mas o tempo está se esgotando, e os eventos profetizados começam a se manifestar diante de nossos olhos.
Este ano, em particular, traz consigo uma energia diferente. Aqueles que estão espiritualmente despertos podem sentir. Há uma sensação no ar, uma tensão, como se o mundo estivesse contendo a respiração antes de algo significativo acontecer. E não estamos falando de fim do mundo, no sentido apocalíptico que Hollywood gosta de retratar. Estamos falando de um momento de definição, onde cada pessoa será chamada a escolher de que lado está. Não haverá mais espaço para a mornidão espiritual, para aquela fé superficial que só aparece aos domingos ou em momentos de crise pessoal. Será exigida uma decisão clara, um posicionamento firme, uma coragem que muitos ainda não desenvolveram. As mensagens de Medjugorje falam de 3 grandes eventos que marcarão a humanidade. O primeiro será um aviso, algo que chacoalhará as consciências e obrigará cada pessoa a olhar para dentro de si mesma. Não será um evento que você pode ignorar ou racionalizar facilmente. Será algo tão evidente, tão pessoal, que ninguém poderá dizer que não foi alertado. Imagine um momento onde você vê sua própria alma como Deus a vê, onde todos os pecados, todas as escolhas erradas, todas as oportunidades desperdiçadas aparecem diante de você com clareza absoluta. Será doloroso, sim, mas também será uma última chance de misericórdia antes que eventos mais severos se desenrolem. O segundo evento virá como uma consequência das escolhas que a humanidade fizer após o primeiro aviso. Alguns vão se converter genuinamente, tocados pela graça e pela realidade do que experimentaram. Mas muitos, mesmo depois de verem a verdade, voltarão aos mesmos erros, presos aos seus vícios, ao seu orgulho, à sua recusa em se submeter a Deus. E então virá um período de dificuldade maior, onde as estruturas que pareciam sólidas começarão a ruir. Não estamos falando apenas de economia ou política, embora essas áreas também serão afetadas. Estamos falando de um abalo nas próprias fundações da ordem social que conhecemos. E o terceiro evento, esse será o mais desafiador de todos. Será o momento onde a paciência divina chegará ao seu limite, onde a justiça precisará se manifestar porque a misericórdia foi repetidamente rejeitada. Mas mesmo nesse momento, aqueles que se mantiveram fiéis, aqueles que rezaram, jejuaram e viveram segundo os mandamentos de Deus, estarão protegidos. Não necessariamente livres de sofrimento físico, mas protegidos espiritualmente, mantendo a paz interior, mesmo quando tudo ao redor parecer caos. Você pode estar se perguntando como sabemos que tudo isso é verdadeiro. Como podemos ter certeza de que não se trata de mais uma interpretação equivocada de mensagens religiosas? A resposta está nos frutos. Medjugorje tem produzido conversões profundas e duradouras. Milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas depois de visitarem aquele lugar ou de conhecerem suas mensagens. Não estamos falando de emoções passageiras ou entusiasmo temporário. Estamos falando de mudanças reais e permanentes em pessoas que antes estavam completamente afastadas de Deus. Além disso, os sinais estão por toda parte para quem tem olhos para ver. A degradação moral não é uma opinião, é um fato observável. A crise espiritual que assola especialmente o mundo ocidental não é invenção de pessimistas, é realidade documentada. Igrejas vazias, vocações religiosas em queda livre, seminários fechando, conventos sendo vendidos. A fé que construiu catedrais, hospitais, universidades e sustentou civilizações inteiras está sendo sistematicamente descartada. E no vácuo deixado por ela, o que entrou? Ideologias vazias, materialismos desesperados, buscas frustradas por sentido em lugares onde ele nunca poderá ser encontrado. A Virgem Maria não quer que nos desesperemos diante desse cenário. Desespero não vem de Deus. O que ela pede é que acordemos, que tomemos consciência da gravidade da situação, mas que ao mesmo tempo confiemos na providência divina e no poder da oração. Um coração que reza está conectado ao céu, e essa conexão é uma linha de vida que nenhuma tempestade pode romper. Não importa o quão difíceis os tempos se tornem,
Aqueles que mantiverem seus corações voltados para Deus experimentarão uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Mas como exatamente devemos nos preparar? Primeiro, e isso é absolutamente fundamental, pela oração diária e consistente. Não estamos falando de orações mecânicas repetidas sem atenção ou sentimento. Estamos falando de um diálogo genuíno com Deus, de um abrir o coração e permitir que a graça entre e transforme. O Santo Rosário é uma arma espiritual de poder incalculável. Quando você reza o rosário com fé, está convidando Maria para lutar suas batalhas espirituais ao seu lado. E ela jamais perde uma batalha. A Eucaristia é outro pilar essencial. Muitos católicos se acostumaram a receber a comunhão de forma automática, sem real preparação ou compreensão do que estão fazendo. Estamos falando do próprio Cristo se fazendo presente, corpo, sangue, alma e divindade. Não existe encontro mais íntimo, mais poderoso, mais transformador do que esse. Quando você recebe a Eucaristia dignamente, depois de uma boa confissão, algo acontece em nível espiritual que fortalece sua alma de maneiras que você nem sempre percebe imediatamente, mas que se tornam evidentes com o tempo. E a confissão, a confissão é outro sacramento que foi praticamente abandonado por muitos. Quantas pessoas passam meses, anos, até décadas sem se confessar? E então se perguntam por que sentem um peso na consciência, por que a paz interior lhes escapa, por que a oração parece não funcionar. O pecado não confessado é como um veneno que se acumula na alma. A confissão é o antídoto, é o sacramento da misericórdia, onde Deus não apenas perdoa, mas restaura, cura, renova. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado se houver arrependimento genuíno. O jejum é outra prática que a Virgem Maria recomenda insistentemente em Medjugorje. Vivemos numa cultura de excesso, de gratificação instantânea, onde qualquer desejo precisa ser imediatamente satisfeito. O jejum vai na contramão disso. Ele ensina domínio próprio, fortalece a vontade, purifica o corpo e aguça a percepção espiritual. Quando você jejua, está dizendo ao seu corpo que ele não manda em você, que você tem um propósito maior do que simplesmente satisfazer apetites. E essa disciplina se transfere para outras áreas da vida, ajudando você a resistir a tentações de todos os tipos. Proteger sua casa espiritualmente não é superstição, é sabedoria. Ter objetos sacramentais como o crucifixo, imagens sagradas, água benta, medalhas benzidas, tudo isso serve como lembrança constante da presença de Deus e como proteção contra influências negativas. O óleo benzido pode ser usado para ungir portas e janelas, consagrando seu lar ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Isso não é magia, é fé colocada em ação. É reconhecimento de que existe uma dimensão espiritual da realidade que é tão real quanto a física. Os anjos são aliados que muitos esquecem de invocar. Deus nos deu anjos da guarda para nos proteger, nos guiar, nos inspirar. São Miguel Arcanjo em particular é o grande defensor contra as forças das trevas. Quando você invoca São Miguel, está pedindo a ajuda do príncipe da milícia celestial, aquele que derrotou Satanás e o expulsou do céu. Não há demônio que não trema diante de São Miguel. E ele está disponível esperando que você o chame, porque ele respeita seu livre-arbítrio e não pode agir sem seu consentimento. A família precisa ser um santuário de fé. Num mundo que ataca constantemente a instituição familiar, que tenta redefinir o que é família, que promove divisão entre gerações, é crucial que você proteja seu lar. Rezem juntos como família. Pai, mãe, filhos, todos ajoelhados em oração, mesmo que seja só por alguns minutos diariamente. Essa imagem simples tem um poder espiritual que você não pode medir, mas que produz frutos imensos. Crianças que crescem vendo os pais rezarem absorvem a fé de maneira natural, e essa base ficará com elas pelo resto da vida. Ensinem seus filhos a verdade. Não terceirizem completamente a educação religiosa para a escola ou para a catequese.
Você é o primeiro catequista de seus filhos. Suas ações falam mais alto que suas palavras. Se eles veem você vivendo sua fé com autenticidade, se veem você buscando Deus não apenas quando precisa de algo, mas como parte natural de sua vida, isso marca mais profundamente do que qualquer aula formal poderia fazer. Estejam preparados para ser diferentes. O mundo vai ridicularizar sua fé, vai chamar você de fanático, de atrasado, de ignorante. Deixe que falem. A opinião do mundo não tem valor eterno. O que importa é estar bem com Deus. E estar bem com Deus frequentemente significa estar em desacordo com a cultura dominante. Não busquem conflito desnecessário, mas também não comprometam a verdade apenas para serem aceitos ou para evitarem desconforto social. A caridade precisa acompanhar a oração. Fé sem obras é morta, como nos ensina São Tiago. Não basta rezar se você trata mal seu cônjuge, se é injusto com seus empregados, se é indiferente ao sofrimento dos outros. A verdadeira conversão se manifesta em mudança de comportamento. Você se torna mais paciente, mais generoso, mais compassivo. O amor de Deus que você recebe na oração precisa transbordar e alcançar aqueles ao seu redor. Perdoem sempre. O perdão é talvez o ensinamento mais difícil de Jesus, mas também um dos mais libertadores. Quando você guarda rancor, quando alimenta ressentimento, você está se envenenando. A outra pessoa pode nem estar ciente do seu sofrimento, mas você carrega aquele peso todos os dias. Perdoar não significa dizer que o que fizeram com você foi correto. Significa libertar a si mesmo da prisão da amargura e confiar que Deus fará justiça da maneira e no tempo dele. Este ano que vivemos não é como os outros. Há uma intensidade no ar, uma sensação de que estamos no limiar de algo significativo. E enquanto muitos vivem alheios, distraídos por entretenimento infinito e preocupações superficiais, outros estão despertando para a realidade espiritual. Estão percebendo que existe uma batalha acontecendo, não entre carne e sangue, mas entre principados e potestades, entre luz e trevas, entre vida e morte espiritual. Não tenham medo do que está por vir. Medo não vem de Deus. O que Deus nos dá é sabedoria, poder e amor. Sabedoria para discernir os sinais dos tempos, poder para resistir às tentações e perseverar nas provações, e amor que transforma tudo e torna suportável qualquer cruz. Quando você caminha com Deus, mesmo através do vale da sombra da morte, o mal não pode te vencer. Sua paz interior permanece intacta, porque você sabe que sua vida está nas mãos de um Pai que te ama infinitamente. Os desafios virão. Podem ser desafios materiais, dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos relacionais. Podem ser desafios espirituais, tentações intensas, períodos de aridez na oração, dúvidas que assaltam a mente. Mas tudo isso pode ser transformado em crescimento quando você oferece seus sofrimentos unidos aos sofrimentos de Cristo. Nada é desperdiçado na economia divina. Até suas lágrimas têm valor eterno quando são oferecidas com amor. A Virgem Maria caminha ao seu lado. Ela que esteve aos pés da cruz, que viu seu filho ser torturado e, morto, que experimentou uma dor que nenhuma mãe deveria experimentar, ela entende seu sofrimento. E ela quer te conduzir pela mão, como mãe conduz filho pequeno através de um caminho difícil. Você não está sozinho nessa jornada. Você tem a proteção maternal da Mãe de Deus, a intercessão dos santos, a companhia dos anjos e, acima de tudo, a presença constante de Cristo, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Consagrem suas vidas ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Essa consagração não é apenas um ato devocional bonito, é uma entrega total, um reconhecimento de que você não pertence a si mesmo, mas a Deus. E quando você pertence a Deus, quando você está sob seu domínio, o inimigo não pode te tocar da mesma forma. Você está protegido não por suas próprias forças, mas pela graça divina, que flui abundantemente para aqueles que se entregam totalmente.
Mantenham acesa a chama da esperança. Mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando as notícias forem todas ruins, mesmo quando você se sentir cansado e tentado a desistir, lembre-se de que Deus já venceu. A vitória final já está garantida. O que vivemos agora são apenas as últimas convulsões de um inimigo derrotado que sabe que seu tempo é curto e por isso age com fúria desesperada. Mas ele não pode vencer aqueles que estão firmados em Cristo. Sejam luz no meio das trevas. Não se contaminem com a negatividade, com o cinismo, com o desespero que domina tantos corações. Mantenham a alegria que vem de Deus, aquela alegria profunda que não depende de circunstâncias externas. Quando as pessoas olharem para você, que vejam algo diferente, algo que as faça perguntar de onde vem sua paz, sua esperança, sua fortaleza. E então você poderá dar testemunho de Cristo, não com discursos elaborados, mas com a simplicidade de quem vive o que acredita. O tempo é precioso. Não desperdicem mais um dia vivendo superficialmente, adiando a conversão, ignorando os chamados do céu. Hoje é o dia da salvação. Hoje é quando você pode escolher mudar, escolher se aproximar de Deus, escolher levar a sério sua vida espiritual. Amanhã pode ser tarde demais, não porque Deus vá fechar a porta da misericórdia, mas porque você pode perder a sensibilidade para ouvi-lo. Pode endurecer tanto o coração que não conseguirá mais responder. As mensagens de Medjugorje continuam ecoando através do tempo, chamando, convidando, suplicando. A Mãe de Deus não desiste de seus filhos. Ela continua aparecendo, continua falando, continua derramando graças sobre aqueles que a buscam. E suas palavras são sempre as mesmas, porque são as palavras de que precisamos. Conversão, oração, jejum, penitência, paz. Simples, mas profundo. Fácil de entender, difícil de viver consistentemente, mas absolutamente necessário para a nossa salvação. Venham. Deixem que Maria os conduza a Jesus. Ela nunca aponta para si mesma, sempre aponta para seu filho. Tudo o que ela faz, todas as suas aparições, todas as suas mensagens, têm um único objetivo: levar almas a Cristo. E Cristo, por sua vez, nos leva ao Pai. Esse é o caminho, não há outro. Não há salvação fora de Cristo, não há paz verdadeira longe de Deus, não há vida eterna sem conversão e santidade. O aviso foi dado, as mensagens foram entregues. A responsabilidade agora é sua. Você pode escolher agir ou pode escolher ignorar, mas saiba que essa escolha terá consequências eternas. Que o Espírito Santo ilumine sua mente e inflame seu coração. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto protetor. E que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te conduza pela estrada estreita que leva à vida eterna.